Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia. Luiz Fernando Correia, boa tarde. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem aí? Tudo tranquilo, graças a Deus. Temperatura de momento em Washington. 12 graus. Tá frio, hein, Doc? A primavera tá ameaçando chegar, mas volta e meia se esconde, cara. Que primaverica, né? Volta e meia... Mas faz parte. Daqui a pouquinho, também em julho a hora e agosto, que chegar o não dá nem calor. pra ficar na rua. Pois é. Bom, hoje a gente vai fazer um tiradúvidas aqui com o Dr. Luiz Fernando Correia sobre as vacinas bivalentes. Então, primeiro, eu quero começar te perguntando, doutor, o que é a vacina bivalente e por que ela tem esse nome? Tatiana, ela tem esse nome porque é uma vacina, aliás, não é uma, são vacinas, né, de plataforma RNA mensageiro, ou seja, para ficar fácil pelo nome do fabricante, a Pfizer e a Moderna, que fabricam essas vacinas. São vacinas que têm informações e que passam essas informações para o nosso corpo de duas variantes, pelo menos, do coronavírus. Da variante original, aquela que foi descoberta lá a partir da infecção na China, e a variante Ômicron. Nós já estamos aqui, né? O mundo já está caminhando para, sei lá, só da Ômicron tem mais de 100 subvariantes, mas, enfim, variantes da Ômicron, ou seja, informações também com relação a esse tipo do vírus. Isso é importante porque não é mais o mesmo vírus que está circulando. Quem se infecta hoje em dia não se infecta com a variante original de Wuhan, está se infectando com uma subvariante de Ômicron, né? Até hoje foi muito falado, comentamos isso hoje de manhã, do Saúde em Foco, a descoberta de um paciente em São Paulo infectado com a variante Arcturus, essa mais nova que atende pelo codinome de XBB.1.6, né? Ficou tão complicado esse negócio de botar... Isso é engraçado porque é curioso, porque a OMS resolveu partir para os códigos de números e letras para evitar que se usassem nomes de locais e tudo mais, para não tirar estigma. Só que a quantidade é tão grande que alguns biólogos e alguns especialistas estão partindo de novo para o nome, né? E aí um biólogo canadense propôs esse nome Arcturus para essa subvariante, essa última descoberta na Índia, em fevereiro, se tornou rapidamente a variante dominante na Índia, já de mais de 20 países no mundo, já tem essa variante circulando, inclusive o Brasil. Vamos lembrar que sem um paciente diagnosticado, com a quantidade de sequenciamento genético pequena que a gente faz, significa que ela está circulando entre a gente, né, Tatiana? Sem dúvida nenhuma. Como é que funciona essa proteção no nosso corpo, doutor Luiz Fernando? Os estudos, Tatiana, durante a pandemia, mostraram que as vacinas são seguras, eficazes para evitar doenças graves, para evitar mortes. É por isso que a gente está nessa situação mais confortável de hoje em dia, né? Apesar de termos uma quantidade ainda pequena e mantida de casos e de mortes que a gente não deveria ter, mas enfim, isso é outra história, é por questão de cuidados, a gente conseguiu chegar num patamar mais baixo, porque as vacinas funcionam. Só que também se descobriu que a imunidade que essas vacinas induzem no nosso corpo, ou fazem o nosso corpo produzir, elas têm meio que um tempo de validade, e principalmente quando aparece uma subvariante, porque a evolução biológica do vírus o vírus, o que ele quer? Ele quer ser mais eficaz no seu espalhamento, ou seja, ele quer ser mais capaz de infectar maior número de pessoas. E nisso a Arcturus, que é essa última subvariante, é a campeã até agora. Ela tem uma capacidade de transmissão muito alta, tanto que você imagina, num país de 1 bilhão de habitantes como a Índia, uma variante que é descoberta em fevereiro já se tornou dominante naquele país. É sinal de que ela se espalha muito, muito, muito rápido. Segundo, o vírus ele quer ser capaz de causar problemas, porque ele tem que causar problema para poder se multiplicar. Né? Quando ele se multiplica, que ele dá problema. Faz o nariz escorrer, faz a gente tossir,
É porque está produzindo novos vírus e aí está espalhando esses novos vírus pelo meio ambiente para outras pessoas serem infectadas. É isso que o vírus quer. Mas ele não quer matar a gente. No fundo, o que o vírus quer é que se ele matar todo mundo, como é que vai ser? Vai passar para quem, né? Então, a gente tem que ter a vacina para controlar que as pessoas fiquem muito doentes, principalmente pessoas que têm um estado imunológico mais frágil, os idosos, as crianças, pessoas com doenças crônicas graves, pessoas que estão passando por tratamentos como quimioterapia, que fazem a imunidade baixar, que precisam de tratamentos que mexem com a imunidade para doenças crônicas, como doenças reumatológicas, enfim. Isso é o contexto. Só que, como a gente tem uma circulação muito livre do vírus na sociedade, o nosso Ministério da Saúde tomou a decisão de ampliar a vacinação com a bivalente para a população toda. E aí é que é o grande que as pessoas têm que entender. A vacinação com a bivalente não é uma nova vacina. É a dose de reforço. O Brasil, apesar de ter conseguido vacinar muita gente, a gente ainda tem só 56% da última contagem de dose de reforço, a partir daquele esquema primário. Então, você imagina, se a gente não conseguiu vacinar com dose de reforço com a vacina monovalente, que é aquela vacina que só protege contra um tipo do coronavírus, vamos partir para fazer o reforço com a bivalente. Esse é o racional do Ministério da Saúde. Vamos atualizar o reforço com uma vacina melhor, com uma vacina mais atualizada. O mundo inteiro está fazendo isso. O Brasil não está inventando nada. Né? Porque a gente está seguindo o racional de o ideal é que todo mundo tenha feito pelo menos o esquema primário, né? Com 2 doses, ou a dose única, no caso ainda da Janssen, lá em 2020, né? Parece que foi no século passado, mas foi 2 anos atrás só, que a gente tomou essa vacina, em 21, ou então tem até tomado alguma dose de reforço, mas há mais de 4 meses. Como as novas variantes estão circulando e elas derivam da variante Ômicron, é importante que a dose de reforço atual seja com a bivalente. É só isso. Não tem complicação nenhuma, gente. Entenda como a gente recomendou, quando saíram as outras doses, que se fizesse dose de reforço, metade do país praticamente não fez. Então, gente, vamos tomar o reforço. Nossa, por favor, com gente. a bivalente. Doutor, Tá? quem não Essa tomou é a as ideia. doses anteriores, pode tomar essa? Pode. Desde que a última dose que tenha tomado, por qualquer motivo que seja, tenha sido há 4 meses atrás. Ou mais, Isso né? é o ideal. Ou mais, no mínimo há 4 meses. É lógico que o ideal é que a pessoa tenha feito pelo menos o esquema primário, né? A gente gostaria muito. E a gente chegou a um índice razoável, nós temos 80% de média. Tá certo que 80% é aquela coisa, né? É 100% num lado e 40% no outro, para chegar em 80% às vezes, né? Sim. Mas, enfim, muita gente tomou 2 doses, pelo menos. Então, todo mundo que tomou pelo menos 2 doses, ou tomou até mais, tomou 3. Eu já perdi as Mas tomou contas. de- Quantas tiveram disponíveis? 4? Eu tomei as 4. Provavelmente você tomou as 4, e a última que você tomou foi uma monovalente. Faz um ano. Daquela. Então, já está mais do que na hora de Não, tomar a não faz bivalente. um ano não. Pera um pouco. Que ela foi disponível, Foi quando você voltou eu tava viajando, Foi quando você voltou exato. de Portugal. Isso, eu tava em Portugal quando ela ficou disponível. Foi E logo eu lembro depois que eu você falava, voltou, a primeira coisa que eu quero fazer quando chegar no Brasil é tomar vacina. E eu cheguei num Então. domingo e na segunda-feira eu fui tomar vacina, que era a 4ª dose. Eu Isso lembro. mesmo. Você deve estar, uns 8 meses, talvez. Por aí, alguma coisa não, já assim. posso. Enfim, está mais do que na hora. Porque é isso que é importante, a gente entender que essa vacina bivalente não é uma vacina nova. Ninguém inventou nada. É a mesma plataforma de tecnologia de produção de vacina de RNA mensageiro que já tinha sido usada na vacina da Pfizer e da Moderna, que são os 2 fabricantes que estão fazendo, e que estão atualizando, vamos dizer assim, a informação do inimigo. Né? Está contando para o nosso corpo como é que é a cara do inimigo que ele tem que combater. Ô Doc, o nosso ouvinte Juan quer saber se a bivalente é só uma dose. Por enquanto, sim. Só uma Isso dose. é uma discussão interessante, porque um grande pesquisador de vacinas do mundo, que é o professor Peter Hotez, da Universidade do Texas, que até desenvolveu uma vacina contra a Covid. Esse também é uma história interessante, uma vacina que foi disponibilizada para o mundo sem royalty, desenvolvida pela Universidade do Texas. Ele prevê que provavelmente, talvez tenhamos outras doses aí pela frente, à medida que
o vírus vai evoluindo. Mas, no momento, o importante é uma dose só de bivalente. Uhum. É contraindicada para algum grupo? Não tem nenhuma contraindicação específica. Na nota técnica do Ministério da Saúde, que está balizando tudo isso, a única indicação é a idade, né? O único limite é a idade. A bivalente está indicada a partir dos 18 anos de idade e as pessoas de 5 anos até, aí vem, 17 anos, 11 meses e 29 dias vão usar uma dose de reforço de monovalente ainda. Tá. Entendeu? Essa é a única limitação oficial da utilização. Aí vão perguntar, mas por que na minha cidade não tem ainda? Por quê? O Ministério da Saúde autorizou que os municípios fizessem essa disponibilidade, né, para grupos que inicialmente, vamos lembrar, tínhamos poucas doses, então as vacinas estavam destinadas a grupos prioritários, que continuam sendo prioritários, por isso tem esse nome, né? É muito importante que os idosos se vacinem, que as pessoas que eu falei, com doenças crônicas, com doenças que mexem com a imunidade, que recebem tratamentos que alteram a imunidade, sejam vacinados. Uhum. Agora, como agora tem vacina, entre aspas, teremos vacinas para todos, vamos vacinar todos os adultos, com uma dose de reforço da vacina bivalente. Cada cidade vai fazer o seu esquema, porque é assim que funciona dentro da estrutura do SUS. O governo federal estabelece a política, apoia essa política, o governo estadual faz a logística e o município é quem aplica a vacina. Quem aplica a vacina é o posto de saúde do município. Então, em algumas cidades estamos em 40 anos, outras em 30, outros em 5. Aí depende de como seja da região que você está. Muito bem, tem outra pergunta aqui de ouvinte, Tomás. Quem tomou vacina da gripe, pode tomar a bivalente agora? Pode, se não tiver, se tomou vacina da gripe, não tem sintoma de nada, pode tomar sim. E, inclusive, importante, se não tomou a vacina da gripe, quando for tomar uma, tome a outra. Leva as duas logo, 2 por 1. Tá. Tome as duas vacinas juntas. O Vasco está com alguma dúvida aqui. Ouvi um especialista, disse que pessoas sem comorbidade, que não são imunossuprimidos ou abaixo de 60 anos, não precisam tomar a bivalente. Isso me gerou uma dúvida enorme. Tomei a vacina, tenho 54 anos e comorbidade. Não era para ter tomado? Era assim, Vasco. Isso aconteceu, realmente foi uma informação equivocada que surgiu até hoje, infelizmente, na própria CBN, né? Um especialista falou isso. Eu conversei para tirar essa dúvida, eu conversei com o Comitê de Imunizações da Sociedade Brasileira de Infectologia. E a posição deles é muito clara. Vamos seguir a norma técnica do governo, porque isso é o que a ciência manda. Então, desculpe se a tua informação não chegou para você, não foi a ideal, Vasco. A informação correta é: todos os adultos a partir de 18 anos devem receber uma dose de vacina bivalente, desde que estejam há mais de 4 meses da última dose que recebeu. Perfeito. Mário, pode tomar bivalente junto com influenza? Sim, Pode. É o que eu falei. Não tomou gripe, vai no posto e já leva as duas no pacote, 2 por 1. Bom, tem bastante gente com essa dúvida aqui a respeito de um especialista que havia dito o contrário. A gente está retificando essa informação. Então, o que vale é o que está dizendo agora Dr. Luiz Fernando Correia. Peraí, que tem mais. O Regilson quer saber se a bivalente está liberada para crianças de 6 anos. Ainda não. No Brasil, ainda não. Oficialmente, o Ministério da Saúde, como eu falei, a norma técnica coloca a partir dos 18. Uhum. Entre 5 anos e 18 anos, né, ou 17, 11 meses e 29 dias, vai se fazer o reforço com a monovalente ainda. Tá. Eu tô aqui tentando, tô no melhor estilo, quem sabe faz ao vivo. As perguntas estão chegando aqui, eu tô conversando com o doutor e tal. E a gente tenta responder ao vivo. Exato. Bom, acho que os ouvintes que estavam com dúvidas agora não estão mais. Eu fui tomar bivalente, perguntei sobre se não aplicaria influenza, me foi dito que deveria aguardar o governo. Não tem essa limitação. É o que eu digo, eu expliquei isso, né? A orientação geral sai lá do Ministério da Saúde, numa nota técnica, um documento que é publicado e divulgado no Diário Oficial e divulgado no país todo. A partir daí, estados e municípios se organizam. E, infelizmente, às vezes acontecem ruídos na comunicação e não chega na ponta do jeito que a gente gostaria. Uhum. Mas olha só, vamos reforçar então, até para as pessoas ficarem mais tranquilas. Realmente teve essa informação, foi um especialista, ele é da Sociedade Brasileira de Infectologia.
Porém, eu conversei com o Comitê de Imunizações da Sociedade Brasileira de Infectologia, que me garantiu e me afirmou que a orientação deles é que se tome a vacina bivalente como dose de reforço para quem já recebeu o esquema primário, né, das 2 doses, ou a dose única da Janssen lá atrás, e tenha recebido até outra dose qualquer de vacina da Covid, monovalente no caso, né, até 4 meses. De 4 meses para cá, a partir de 4 meses você já pode tomar a bivalente. Até porque a bivalente começou a ser distribuída em fevereiro, quer dizer, nem tem 4 meses que está no mercado disponível. Então, ninguém tomou bivalente 2 vezes ainda. Brisa, tô tomando antibiótico, posso tomar vacina? Olha, Brisa, depende para que você está tomando antibiótico, né? Antibiótico, enfim, eu acho que você tem que conversar com o médico que prescreveu o antibiótico para você, para saber por que você está usando esse antibiótico, você sabe, ele sabe também, claro, né? Para poder avaliar se pode ou não. A orientação geral é o seguinte: se o paciente tem uma infecção respiratória, que não sabe se é gripe, se não sabe se é outra coisa, se é um quadro viral, coisa assim que está começando a evoluir do ponto de vista respiratório, esperam-se 30 dias até o fim do início desses sintomas para você poder vacinar para a Covid. Essa orientação geral está valendo desde que as outras campanhas começaram. Não sei, desculpa, aí o antibiótico, você e o médico têm que entender por que está sendo usado, e aí pode ser avaliado, porque pode ser um antibiótico para outra coisa que não tem nada a ver com o quadro respiratório. Sim. E aí você pode ser vacinada. Deixa eu ver aqui o nome dessa ouvinte, é a Van. A Van está perguntando se quem pegou Covid recentemente precisa esperar para tomar a bivalente. Eu me lembro que no meio da pandemia tinha ali um período que a gente tinha que esperar, né? Eu peguei Covid bem na época de tomar minha 3ª dose. Eita. E aí tive que esperar um pouco para tomar. Quanto tempo, doutor? Pelo menos 30 dias do início do diagnóstico, né? Que você fez de Covid. Tá. A bivalente, lá. Bom, deixa eu ver se eu tenho mais alguma dúvida. Não, quem pode tomar, todo mundo pode tomar, não tem contraindicação. Alguém perguntou sobre sintoma da... Do Arcturus, que é um pouco diferente. Não, sintoma da H1N1. Pode tomar olha bivalente junto com a antitetânica? Pergunta a Cristina. Nossa, que pergunta específica. Essa, sinceramente, eu nunca tinha feito para ninguém, não. Eu acho que não vejo, em princípio, obstáculo, mas deve-se conversar, porque, afinal de contas, vai depender do posto de saúde, né? Não, como isso não está na nota técnica do Ministério da Saúde, vai depender da avaliação do profissional de saúde que está aplicando na hora, né? Vai conversar com você, saber por que você está tomando antitetânica, né? Se você teve um ferimento, ou se você está tomando só para renovar a sua antitetânica, porque tem mais de 10 anos, aliás, eu recomendo a todo mundo. Nós vamos começar aí, daqui a pouco está chegando a época de férias escolares, as pessoas viajam bastante, e aí acabam podendo se machucar e se contaminar. Sim. Vacina antitetânica em dia é fundamental. A segunda de Covid, aproveitei para atualizar tudo. Boa. Ué, claro. É aquela coisa, depois do dia seguinte não reclama, ficar com os bracinhos doendo, mas aí bonito, mas isso passa, dor né? boa. Isso é importante, que isso aí passa e vai embora. É o corpo manifestando o seu contentamento por estar imunizado. Ô, doutor, o Felipe, nosso ouvinte, está dizendo que a confusão sobre vacina da gripe e tal pode ser porque a vacina contra a gripe não está disponível nos postos de saúde para todas as idades. Então pode ser por causa disso. Deu ruim aí, doutor Luiz Fernando? Alô? Agora voltou. Eu tô te ouvindo. Deve estar um delayzão. Desculpa, não tem problema. Não, é que entrou a ligação no telefone. Desculpa, gente. Tem problema. Você ouviu o que eu falei sobre a gripe? É porque a vacina contra a gripe não está disponível para todas as idades em todos os postos. Então, talvez por causa disso. Infelizmente, essa é uma... Enfim, é aquela coisa, né? A gente tem que... Quando eu falo a gente fala a sociedade brasileira, né? Não se culpa um governo, se culpa uma coisa da sociedade. No momento que a gente pode oferecer, prioritariamente oferecer vacina da gripe para as crianças, para gestantes, para puérpera, para os idosos, pessoas com doenças crônicas também, é o que dá para fazer. Idealmente seria perfeito se todos pudessem se vacinar contra a gripe, né? Algumas empresas ainda, não sei como é que está esse ano, essa época depois de pandemia, mas
Antes da pandemia era bastante comum as empresas fazerem campanhas. E vamos lembrar que gripe, gente, é a maior causa de falta ao trabalho no mundo. É um Eu prejuízo mesma econômico fiquei em casa surreal. 2 dias o mês passado, porque cambaleei bonito. Então, aí você tem aquela coisa, né? O empregado devia perguntar para o patrão: o que vale mais? Eu parado e você pagando, ou eu tomar a vacina da gripe se você patrocinar? Exato. Pô, não, mas deixa, isso é coisa de cada um, cada empresa com o seu, Claro. seus. Mas fica a dica, né, doutor? Fica a dica. Fica a dica. Muito bem. Seria ideal que todo mundo participasse. Tomem vacina, gostoso demais. Dr. Luiz Fernando Correia conosco toda terça e quinta em Saúde em Foco. Obrigada por hoje, Doc. Até quinta.